Buenas pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais um podcast do Docentes Livres na Sala dos Professores. Mais uma vez estou com meus amigos, irmãos aqui, professor Everton Rocha, professor Marcelo Maurício, e hoje a gente vai dar continuidade ao bate-papo sobre Brasil versus mundo. Hoje a gente vai abordar o mundo mesmo agora, né? Então a gente vai dialogar aqui para pensar sobre China, Índia, União Europeia e Mercosul. Para isso, eu queria escutar meu amigo Everton e saber um pouco aí sobre essas reflexões, né? Essa relação do Brasil com o mundo. O que é que você tem a falar, meu caro? Vamos lá, né? Eu acho que vale a pena destacar, então, já que a gente está trazendo essa perspectiva, né, do Brasil versus o mundo, né? Ou seja, de como o Brasil entrou em conflito. O Brasil é exagero, né? Na verdade, como o governo brasileiro ele tem produzido conflitos e tensões com diversas nações do mundo, né? A gente já falou sobre um pouco sobre os Estados Unidos, né, do último podcast. Acho que quem está ouvindo aí vale a pena dar uma conferida, dar uma sacada lá no que a gente conversou. E hoje a gente vai abordar um pouco da relação também com a China, com a Índia, claro, com outros países, mas eu vou começar agora abordando um pouco sobre esses dois países. Vamos começar pela China, né? O que acontece? Historicamente, a nossa relação com a China sempre foi uma relação tranquila, né, nos moldes da diplomacia brasileira. Esse é um ponto interessante da gente observar. Então, os governos brasileiros, tanto os de direita como os de esquerda, eles conseguiram manter ao longo do tempo um pragmatismo em relação à China, né? E só um detalhe que é sempre bom pensar, né, relembrar, né? Na década de 70, a China, economicamente, estava atrás do Brasil, né? Nós tínhamos um nível de industrialização, nós tínhamos uma estrutura produtiva muito mais sofisticada do que era a China na década de 70, né? Só que a partir da década de 80, a China ganhou alcance mundial, ela passou a desenvolver com muita competência, né, uma série de habilidades e capacidades no campo da indústria, da pesquisa, e alcançou um patamar de crescimento assim, monstruoso, né? Tanto é que, a partir da década de 90, ficou conhecida aquela expressão crescimento chinês, né, para algo que podia ir até a casa dos 10% de crescimento ou mais em um ano. Então, isso fala um pouco sobre a China. Vamos também observar o seguinte: estamos falando de um país que não é uma democracia, né, que é uma ditadura, né, que tem apenas um país, que tem uma série de bloqueios no campo digital, né? Então, você não tem um Facebook, um Twitter, ou seja, tem uma série de bloqueios dentro do território chinês que tem a ver com a perspectiva política e ideológica do país. Então, é um país que tem um controle partidário que dá os rumos, né? E nos últimos tempos, eles têm ganhado espaço e concorrência dentro de um modelo capitalista, o que faz a gente pensar realmente na coisa do paradoxo chinês, né? Eles têm uma perspectiva política... Pode falar. Não, então, isso que tu estás falando, eu lembro de uma expressão assim, de colegas e tal, alguns até defensores da China em determinado ponto, e que mudaram a configuração, dizendo que é um capitalismo de Estado, né? Um capitalismo. E eu penso, e aí eu queria escutar tu também um pouco isso, eu penso que isso, e de novo, espero que não me entendam mal, né? Mas isso facilita bastante as relações comerciais, as relações de crescimento da própria China, né? Já que você não precisa ter um debate amplo, democrático, para se chegar, não precisa fazer trocas, né? Não precisa fazer concessões para que isso possa acontecer. Aí tu acha que isso trouxe, eles percebendo isso, trouxe vantagens para a China, e daí se explica bem esse crescimento nesse momento histórico que tu estás fazendo recorte? Eu não tenho dúvida que vamos dizer assim, esse aspecto ditatorial, esse aspecto de ter uma perspectiva unilateral na política, ele facilita a tomada de decisões, né? Ele facilita a tomada de decisões ao longo do tempo. Inclusive coisas como desvalorização do câmbio, né?
como é que eu posso dizer, mão de obra incrivelmente mais barata. Então, tem muitos fatores aí que auxiliam nesse processo de construção. Nessa perspectiva, a China é uma singularidade em relação a outras nações. E Everton, inclusive, né? Salve galera, boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo aí que nos escuta. Deixa eu meter minha colher aqui também, né? Inclusive essa falta de liberdade, né? Do contexto tanto político quanto governamental da China, né? Não deixa de ser uma forma de ação na geopolítica, né? De como a China se relaciona no mundo todo, porque há um tremendo pragmatismo chinês no que se refere a... Não tem ideologia, apesar de existir um partido comunista, eles se comportam na estratégia internacional como se capitalista fosse, fazendo negócios com o mundo todo, aceitando demandas, né, de países que também se alinham à questão do socialismo, ou a relação com os Estados Unidos da América, a relação com a Rússia, né, que são países capitalistas. Então, assim, não tem muito esse dedo, né, tipo, com esses eu faço negócio, com aqueles eu não faço negócio. Na parte econômica eles são bastante dinâmicos, como já foi apontado. E como você disse, a questão das liberdades, né, inclusive da parte trabalhista. Então, a mão de obra, né, os direitos sociais, direitos laborais que universalmente, pelo menos, tentaram ser estabelecidos, né, em boa parte do mundo, através, inclusive, da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, a bandeira do trabalho decente. Bom, isso não tem muita reverberação no contexto chinês, dado o seu fechamento, né, fechamento de liberdades, de garantias sociais, né, então, certamente faz-se também uma crítica à China nesse aspecto de que muito da sua parte, muito do seu dinamismo econômico, sem sombra de dúvida, tem a ver com fatores macroeconômicos, mas também tem a ver com essa restrição de liberdade, né? Inclusive liberdades sociais, de garantias sociais de proteção trabalhista. Pois é, e nesse sentido, então, Marcelo, até faria a indicação aqui de um documentário que eu acho que ilustra bem essa diferença de perspectiva em relação ao mundo do trabalho, que é a indústria americana. A indústria americana é um documentário que certamente vai fazer com que nosso ouvinte, se já assistiu, ele sabe do que a gente está falando, se ele não assistiu, vale a pena conferir, né? Ele vai, então, perceber a visão, o modo de ser dentro de um mesmo espaço de duas culturas completamente diferentes em relação à questão do trabalho. Parece até que você anda assistindo minhas aulas de direito do trabalho, viu, Everton? Você está antenado, que foi realmente no ano passado eu usei esse documentário na indústria americana para exemplificar a diferença colossal, né, de tratamento, né, entre trabalhadores chineses e trabalhadores que estão mais envolvidos ali com essa perspectiva mais ocidental, né? Então, realmente é um belo documentário e mostra a chegada de uma indústria chinesa de fabricação de vidros, né? Em Ohio, se não me engano, né? Ela se instala em Ohio, nos Estados Unidos, e aí tenta estabelecer o mesmo sistema de trabalho que é lá na China, tenta colocar nos Estados Unidos. E aí é uma tremenda bagunça, é uma tremenda distorção, né? Pois é, Marcelo. E assim, eu creio que para a gente compreender melhor, inclusive, né, o que o documentário nos ajuda a perceber são os efeitos das escolhas econômicas mundiais nas últimas 3 ou 4 décadas. Do que eu estou falando? E aí eu acho que isso é importante para a gente compreender o que vai vir agora a seguir. Pensemos, né? A globalização, então, ela fez com que a indústria, que antes estava em um país, ela dividisse a sua estrutura pelo mundo, né? Então, você tinha lá uma montadora num país e ela montava, vendia carros para o mundo todo a partir daquela planta que ela tinha lá naquele país. Depois disso, nós tivemos, então, um movimento de espalhamento pelo mundo de diversas indústrias. E muitas delas foram para a China. Então, a gente sabe que tem a Nike na China, e tem a Apple na China, né? Então, isso é curioso, porque, como você muito bem percebeu, né, indicou na sua fala, os chineses são incrivelmente pragmáticos e são realmente, assim, numa perspectiva internacional, é como se eles estivessem no melhor capitalismo, nas melhores práticas capitalistas do planeta. Agora, no aspecto político interno, o controle é brutal, inclusive sobre a economia, como a gente viu agora recentemente no caso daquele empresário do Alibaba, né, as questões que envolveram o caso
né, de pressão sobre ele, mas que aqui não convém agora, a gente não tem tempo para falar sobre isso, mas quem quiser, acho que vale a pena depois investigar. Um outro ponto, que também eu acho que é necessário para que a gente compreenda, né, é que a China desenvolveu ao longo das últimas décadas, ela espalhou pelo mundo chineses que se educaram em diversas universidades, as melhores universidades possíveis, né, aprenderam tecnologia e voltaram para a China. E passaram a desenvolver, trazer esse know-how, essa expertise para a China. Isso deu, eles apostaram em educação de alto nível, de alta qualidade, no campo tecnológico, no campo biológico. E por que isso é importante? Isso é importante para compreender a relação do Brasil com a China hoje. Daqui a pouco a gente vai fazer essa costura, né? A gente vai fazer essa costura. E é interessante, Everton, perceber justamente que as universidades chinesas, elas estão hoje entre as melhores do top do mundo, fazendo concorrência com Oxford, Cambridge, Harvard e companhia limitada, né? É interessante esse seu ponto aí com relação à educação. Pois é, exatamente, Jordão. E por que eu toquei nesse assunto da educação? Olha só, há um tempo atrás, os produtos chineses eles eram percebidos como produtos de terceira categoria, de lojinha de R$ 1,99. Agora não. Agora sabemos que a China participa da estrutura industrial do mundo, né? Ela consegue, naquilo que ela não participa diretamente, ela oferece subsídios. Então, vamos assim, o protagonismo da China é muito grande. Então, eu quero só trazer alguns dados. Um outro ponto que eu estava esquecendo de falar. A China ela é a maior compradora de títulos do Tesouro Americano no planeta. Então, olha só que paradoxo, né? A maior nação comunista, se você preferir, do planeta, financia a maior economia capitalista do planeta. Então, eles não estão nem um pouco interessados no plano econômico e em ideologia. Eles não querem saber se eles vão comercializar com países, como é que eu posso dizer, de esquerda, de direita, de centro. Não é isso. Eles estão preocupados em quê? Desenvolvimento econômico, em abertura de mercados. Bem, de tudo isso, o que é que tem a ver com o Brasil, então? Vamos trazer para cá, né? Primeira coisa, desde 2009, o Brasil tem como maior parceiro comercial a China. Desde 2009. Okay? E isso não teve nada a ver com o governo Lula ser de esquerda, não. Isso tem a ver com o potencial econômico do Brasil, que era conveniente aos interesses chineses e brasileiros ao mesmo tempo, né? Mas essa parceria só tem aumentado. Então, olha só, de janeiro a outubro de 2019, as exportações brasileiras com a China, elas chegaram a 51,53 bilhões de dólares. Olha só. Né? Enquanto as importações, 30 bilhões de dólares. Significa dizer que a gente teve, em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, nós tivemos um superávit de 21,45 bilhões com a China em 10 meses. Meu amigo, não é qualquer coisa. Né? Não é qualquer coisa. Um outro detalhe, né? Eu vou trazer logo os números gerais. Eu vou trazer de 2019, mas para não ficar cansativo, na última década, né, na realidade, ou melhor, até 2019, que é o número fechadinho, o Brasil ele recebeu investimentos chineses da ordem de 55 bilhões de dólares. Gente, multiplica aí pelo dólar de hoje. São mais de 250 bilhões de reais. É um quarto de R$1 trilhão. É muita coisa em termos de investimento. Então, por que a gente está colocando essa perspectiva? E, claro, nossa audiência deve estar se perguntando, né? Aquele que nos escuta deve estar se perguntando, pô, mas por que você está falando? Vocês prometeram Brasil versus China, mas vocês não chegaram lá ainda. Exatamente, porque para nós chegarmos com clareza e nossos argumentos ficarem evidentes, nós temos que traçar o pano de fundo. Então, a gente acabou de mostrar agora para quem está nos ouvindo um pouco dessa relação da China com o Brasil. Então, a China, para o Brasil, ela tem uma tremenda importância, ok? Mas não é só para o Brasil não, pessoal, é para o mundo, né? 20% de todos os bens intermediários, que são bens industriais, manufaturas, né? No mundo tem participação chinesa, 20%. Então a gente está falando de um gigante, e um gigante que está crescendo, que provavelmente daqui a algum tempo vai ser a primeira economia do mundo, né? E lembremos, há 40 anos atrás o Brasil estava numa posição
estratégica muito superior da China, mas fomos atravessados. A indústria chinesa está encolhendo? Não está, mas a brasileira está. Então tem alguma coisa aí que a gente deveria pensar, né? O que acontece? Com a eleição do Donald Trump, né, o Trump ele tem um discurso agressivo em relação à China, né? Ele fez uma guerra comercial com a China, tá? Uma guerra que tem vários capítulos, né? Eu acho que também que nossa audiência, as pessoas que nos discutam, depois vale a pena dar uma olhadinha nessa guerra, né? E o que acontece? O Brasil ele adere, em função do alinhamento ideológico do governo atual, ele adere diretamente, né? E em diversas perspectivas, ele adere à posição americana. Então, começam os ataques, né, por parte do presidente, por parte do seu filho, por parte do ministro das Relações Exteriores, né, como é que eu poderia dizer? Ataques à China e ao povo chinês. E isso é algo, vamos dizer assim, que começa a irritar. Na realidade, esse processo todo, ele já começa, né? Ele já começa na época da campanha, né? A luta contra o comunismo, países comunistas que seriam uma ameaça para o planeta. Então, já na campanha eleitoral, esse discurso, que é um discurso um tanto quanto paranoico, ele já estava presente. Com certeza, Everton. Acho que um ponto que você colocou aí que realmente é um divisor de águas, né? O antes e o depois, é realmente a ascensão do Donald Trump, né? A eleição e a conquista da presidente da República pelo Donald Trump, que torna evidente aí uma espécie de aliança, né, mundial, nacionalista, populista de direita ou extrema-direita. Então, você tem a formação ali de um bloco, né, muito peculiar, né, juntando os Estados Unidos da América, Israel, né, o próprio Brasil, quando o Jair Bolsonaro se elege, né, em 2018 e assume em 2019. Né, então, a gente tem a Hungria. Né, então, essa formação deixa muito evidente, né, que temos aí e é o que é mais paradigmático, assim, né, aquela coisa assim de que o Brasil adota um discurso nacionalista com o Jair Bolsonaro, todavia é um discurso nacionalista totalmente de adesão à guerra econômica praticada pelos Estados Unidos da América. Então o Brasil assume uma posição de satélite, né, orbitando ali em torno dos interesses norte-americanos, até abrindo mão, muitas vezes, como a gente falou no episódio passado. Eu até falaria, só um né? parentezinho, falaria que o interesse de Trump, né, nem dos Estados Unidos, né, porque é uma questão meramente ideológica, cujo interesse brasileiro e americano, inclusive, não está lá. Ideológico, personalíssimo, né, entre dois presidentes, uma amizade que eles se declaram. E é muito interessante, Jordão, exatamente que ali você tem... A gente comentou isso no episódio passado, quando falávamos dos Estados Unidos, né, Brasil contra o mundo, falando dos Estados Unidos, que o Brasil só tomou na cabeça, né? A gente até brincou no episódio passado, será que o Donald Trump é o boy lixo do Jair Bolsonaro, né? Porque é uma relação meio abusiva. Então o Brasil abriu mão de várias posições internacionais estratégicas, dos seus próprios interesses, para contemplar o interesse norte-americano. E aí eu acho que para contemplar o interesse norte-americano entra em rota de colisão com a China, como o Everton muito bem aí vinha relatando. Tanto a família Bolsonaro, né, mas especialmente o nosso chanceler Ernesto Araújo, que nesse caso foi missão dada e missão cumprida. Né? Então assim, ele adota essa nova perspectiva de relações internacionais, de política internacional brasileira, de conflito e de isolacionismo e de alinhamento, né, incondicional com os interesses americanos ou do Donald Trump. Interessante teu ponto, desculpa, isso... só para rapidinho lembrar uma coisa interessante, que a China, nesse caso, há um certo tempo, ela já está nas relações econômicas de interdependência, né, com relação à soja, por exemplo, carne, etc., ela já está tendo estratégias diferentes há um certo tempo. Ou seja, eu não preciso mais de um país determinado, como o Brasil, com relação à soja. Eu estou abrindo a possibilidade de... Eu não planto no meu solo, porque a China aprendeu que a soja estraga o solo, né, apesar da quantidade enorme de solo que tem na China, evidentemente, mas prefere investir em outros países para que o solo do outro sirva para a China. Né? Então, assim, ele está deixando essa dependência da soja brasileira. Daqui a um certo tempo, ele não vai precisar mais da soja brasileira, e com isso ele coloca-nos numa posição contra o muro, né? Versus mesmo. Então,
Eles podem barganhar, como barganhou agora, né? O 5G. É interessante isso. Então, assim, você quer o insumo, você quer a vacina, etc. Então tá. Mas lembrem, eu preciso de ter um retorno, né? Nas relações internacionais é sempre assim, não existe nenhum que passa a mão na cabeça porque o outro é bonitinho ou porque queira, não é? Não existe almoço de graça, né? Pois é, eu acho que até um ponto que merece observação, então, Jordão, já que você está falando do 5G, antes da pandemia mesmo, então, o deputado Eduardo Bolsonaro, né, ele acusou a China de buscar espionar o mundo com a tecnologia 5G. Isso gerou um tremendo mal-estar com a diplomacia chinesa, né? E algo, assim, completamente desnecessário, né, na perspectiva diplomática. E o pior, ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional na Câmara dos Deputados. Então, tem um peso, além de ser filho do presidente. Então, declarações claramente irresponsáveis. Porque, ainda que seja verdade, né, ainda que, vamos supor, então, esse argumento é verdadeiro. Mas existem meios diplomáticos para dizer isso, expressar essas coisas, sem afetar suscetibilidades, sem afetar o campo político, o campo ideológico. Mas a guerra era uma guerra ideológica, né? Recentemente, então, ele aderiu... E Everton, isso é abandonar o pragmatismo, né? Porque que há esses problemas de espionagem na China, nos Estados Unidos também houve, como a gente falou no episódio passado, espionaram a Dilma Rousseff, né? A Angela Merkel também, né? Então, assim, você não abandona suas posições estratégicas por causa disso, né? E como você bem colocou, existem formas que a diplomacia vai dar conta, né? Vai dar conta de que você possa manifestar a sua resignação, a sua raiva, o seu descontentamento. Todavia, você não vai fazer isso em detrimento de prejuízo financeiro, né? Então, tem formas e formas de fazer isso. Exatamente, porque ao confrontar nesse ângulo, nesse espectro, acaba afetando diretamente os interesses econômicos, principalmente do agronegócio, né? Do agronegócio e também, né, dessa parte das commodities brasileiras, que o agronegócio está também, mas a parte de minério, essa coisa toda. Agora, olha só, como foi que vamos sintetizar aqui alguns pontos, né? Como foi, então, que essa relação se deteriorou? Já nas eleições, pelas acusações, né, pelo caráter altamente ideológico, com a base no certo olavismo, no certo pensamento também aí de Steve Bannon da vida, né, da China, então, como uma grande vilã mundial, né, de doutrinas globalistas e por aí vai. Mas, no campo, vamos dizer assim, da deterioração, da desconstrução mais imediata, tem a ver com a questão do 5G e tem a ver também com as atribuições à pandemia, à Covid, de ser o vírus chinês. Então, o presidente brasileiro se referiu, em algumas ocasiões, ao vírus como vírus chinês, né? O Eduardo Bolsonaro se referiu como vírus chinês. O Ernesto de Araújo também se referiu como vírus chinês. Para compensar, algum tempo depois, nós temos também a vacina, a Covax, né? A Coronavac, desculpe, Covax. Covax é uma palavra, é um nome próprio polonês, né? O que acontece? Nós temos, então, a vacina Coronavac, que é chinesa, né? E o presidente, na sua guerra também contra o governador Dória, ele descaracteriza a vacina chamando de vacina chinesa, dizendo, então, que desestimulando as pessoas a tomarem essa vacina, né? Dizendo que a vacina poderia causar males, que não se confiaria nesse produto. Mas agora é onde eu quero arrematar o problema todo. E aí, se vocês me considerem mais um pouco de tempo, a gente fecha, né? Vamos lá, como é que a gente poderia arrematar, então, essa questão chinesa? Primeiro, eles calcularam muito mal as relações entre os países. Por quê? Porque o Brasil, o governo, especificamente, ele fez a aposta na vacina da AstraZeneca, né? E deixou de lado a vacina, a Coronavac. O problema é que boa parte dos insumos para todas as vacinas, inclusive para a AstraZeneca, vem da China e também da Índia, mas principalmente da China. Então, o Brasil se viu agora obrigado a rever as suas posições, a engolir aquilo que falou. E conecto com o nosso podcast anterior.
A queda de Trump nos Estados Unidos, né, o fato de ter perdido a eleição, nos deixou nus. Por quê? Porque agora não tem mais em quem se amparar. Então, eu classifico dessa forma, uma palavra forte, mas eu vejo dessa forma mesmo. Todo esse delírio, né, internacional, toda essa paranoia nos deu prejuízo. E hoje, então, nós temos um problema de relações abaladas, que agora estamos sendo obrigados, nós, na verdade, o governo, a meio que dizer assim, eu falei isso, será que é mesmo? Né? Então, estão refazendo a narrativa agora. Então, a China não tem nenhum problema, né? A China é uma parceira, a gente vai tratar das relações comerciais de uma forma pragmática. Mas por quê? Depois de prejuízos, depois de ter se percebido como frágil no cenário internacional. Então, esse conflito com a China, ele foi mal calculado, né? Ou melhor, eu poderia dizer, ele foi bem calculado na esfera eleitoral, mas ele foi mal calculado na esfera política e econômica, né? Acho que esse é um ponto fundamental. Perfeito, Everton. Muito bem levantado aí, com essa última fala de Everton, colocando aí as relações, né, Brasil e China. A gente encerra esse primeiro bloco e entraremos no segundo bloco, falando um pouco de Índia e União Europeia. Próximo bloco! Iniciando o segundo bloco, na sala dos professores, eu queria provocar um pouco aqui, nesse segundo bloco, com relação à Índia, né? A Índia que historicamente, tradicionalmente, de uma década, 2 décadas para cá, parceiro do Brasil, né? E chegou um determinado momento, dentro dessa pandemia, que houve esse atrito entre a Índia e o Brasil, que a gente só ficou sabendo depois, né? Então, Everton, assim, eu queria que tu desenvolvesse um pouco que atrito foi esse, o que é que aconteceu, para que a gente saiba aí esse momento de conflito, né, entre Índia e Brasil. Pois é, assim, se a gente for parar para pensar também, historicamente tem essa proximidade, até mesmo em virtude dos BRICS, né? A Índia está lá nos BRICS também, então havia já uma certa proximidade. O nosso governo atual, ele também tem, então, com o governo chinês, porque ideologicamente ele tem vários pontos de contato, né? O nacionalismo, né? E uma série de outras questões que são interessantes. Então havia uma certa proximidade ideológica. Uma certa proximidade ideológica. Porque, no ano passado, né, a pandemia já em curso, no meio do ano, a Organização Mundial da Saúde promoveu um debate, uma discussão sobre a questão das vacinas e a questão da quebra da patente das vacinas. E aqui um parênteses muito interessante, porque no governo Serra, ou melhor, no governo Serra não, enquanto o Serra era ministro da Saúde, no governo Fernando Henrique Cardoso, houve um passo muito importante no cenário brasileiro, no cenário internacional dado pelo Brasil, que foi a quebra de patentes dos remédios dos remédios a favor do HIV. A favor do HIV não é uma boa expressão, na realidade, para o tratamento do HIV. E o Brasil bateu nessa tecla. Foi uma das maiores atuações no cenário internacional do Brasil, principalmente no campo da saúde. E beneficiou milhões de pessoas no mundo todo, em diversos países. Então, houve a quebra da patente de vários medicamentos, né, que serviram, então, para o tratamento da AIDS. Então, o Brasil tem esse pano de fundo, esse background aí, de ser favorável a uma saúde mais democrática, né, a uma saúde mais abrangente. Só que no ano passado, no debate, então, sobre as vacinas que viriam, o Brasil se posicionou ao lado dos países ricos, que são os mesmos detentores das patentes das vacinas. Enquanto a Índia se colocou do outro lado, né, se propondo a quebrar as patentes para que pudesse haver uma maior produção dessas vacinas, para que as pessoas pudessem ser imunizadas mais rápido e que esses imunizantes pudessem chegar a países de baixa renda, né? Então, assim, os países mais ricos, eles têm 70% de todas as vacinas que estão sendo produzidas até agora, enquanto os países mais pobres têm 0,1%. Então, veja só, né, a discrepância. Everton, e excelente esse comentário seu, esse exemplo que você está dando, né, que mostra aí, marca aí muito bem a tremenda mudança, a tremenda guinada, né, na política externa brasileira.
que no governo do Fernando Henrique Cardoso, né, não só votou, mas assim, ele capitaneou, ele puxou essa fila, né, propondo a quebra das patentes dos medicamentos, né, para combater o vírus HIV. E agora em 2020, né, o Brasil é um daqueles países que fica ao lado dos Estados Unidos, do Japão, né, da União Europeia também, para manter as patentes, né, das vacinas do Covid-19. E o mais impactante, né, assim, é que hoje, 2020, tanto o governo brasileiro quanto o discurso, né, majoritário dos Estados Unidos e do Japão é que, se quebrar essas patentes, as empresas de remédio, as farmacêuticas, vão ter tremendos prejuízos, né, e vão deixar de investir, vão fugir, não vão querer ficar em solo, né, de países que quebrem as patentes dela. E foi exatamente o que não aconteceu, né, na década de 90 no episódio Fernando Henrique Cardoso, né, do governo Fernando Henrique Cardoso. Porque mesmo o Brasil tomando essa atitude, né, de ficar a favor da quebra das patentes da medicação para HIV, não houve grande fuga de farmacêuticas do Brasil. Mesmo com os genéricos, não se deixou de investir em saúde, não se deixou de desenvolver tecnologia em medicamentos, e o Brasil não teve fuga de recursos, de capital, né? Ao contrário. Então, assim, foi um ganha-ganha. Ficou bem na fita do ponto de vista político internacional, e economicamente não houve nenhum prejuízo, né? Nenhum prejuízo. Então, esse argumento que é colocado agora em 2020 era o mesmo argumento da década de 90 e que não se confirmou lá e também não se confirmaria aqui, né? Então, mais uma vez, a gente volta para a questão ideológica, que o Brasil fica alinhado a Japão e Estados Unidos não por um argumento pragmático econômico, mas exatamente por uma questão de entendimento, né? Uma questão de posicionamento ideológico. E aí, assim, para arrematar isso, Marcelo, perfeito. Duas coisas. Primeira delas, né? O argumento, como você disse, dos países mais ricos é que, se as patentes forem quebradas, não há estímulo econômico para desenvolvimento científico, né? Por outro lado, se contra-argumento é o seguinte: e o prejuízo de milhões de vidas perdidas? E o prejuízo para o próprio comércio internacional, que deixa de ser feito em virtude da pandemia? E a questão dos valores humanitários por trás disso, né? Então, a Índia está aí se colocando dessa forma. O Brasil se colocou, então, contra. Só que, como eu estava dizendo, os cálculos ideológicos nem sempre são compatíveis com os cálculos econômicos e políticos, né? Então, agora o Brasil precisou da vacina AstraZeneca, que está sendo produzida na Índia, né? Só que a vacina só é liberada se o governo de Delhi quiser. Então, eles seguraram durante algum tempo, deram aí cerca de 2 milhões de vacinas para o Brasil, mas ficou claro que essa guerra do Brasil contra o mundo, após esse alinhamento automático com o Trump, que ele só vem trazendo prejuízo para nós, né? Inclusive até com quem é parceiro, como é o caso da Índia, né? E para encerrar, veja só como as questões são difíceis, porque a própria Europa agora está debatendo e discutindo a possibilidade de quebra de patente, porque as empresas como a AstraZeneca, como a Pfizer, elas não estão conseguindo entregar a quantidade de imunizantes necessários para que as pessoas possam receber essas vacinas. Então, se tivessem mais players produzindo essas vacinas, a gente teria, inclusive, provavelmente uma maior recuperação econômica, uma volta à normalidade mais próxima, né? Então, a gente está vendo que a ideologia realmente ela tem um custo, mas estamos vendo também que a saúde, né, no campo da saúde, a vacina é uma mercadoria. E muitas vezes o lucro está acima da vida das pessoas. Então a Índia está agora meio que dando uma lição no Brasil. E aí os diplomatas brasileiros estão calados agora nas reuniões atuais, na Organização Mundial da Saúde, estão calados para sinalizar uma mudança de posição, né? Veja só. Então, são duras lições que estamos aprendendo em virtude de um amadorismo completo no campo diplomático e de uma falta de bom senso, né? Uma falta de visão de médio e longo prazo. Como eu disse, eu creio que a culpa de tudo isso é o quê? É esse excesso de ideologia
e a perspectiva eleitoral acima dos benefícios, dos interesses do país. Cara, eu não poderia concordar mais com essa sua última parte, Everton. A gente, literalmente, na política internacional, nas relações exteriores, a gente está apanhando para poder tomar jeito, né? Então, assim, a realidade está se impondo. O Brasil, diante de tantos erros, né? de tantas posturas erradas no que se refere à estratégia internacional, finalmente, assim, está, de tanto apanhar, tentando voltar para as suas tradições, que é uma tradição bem mais pragmática e bem mais de multilateral, né? Não se alinhar apenas um aliado, e sim tentar conversar com todos. Então, tomara que isso se realize, que o Brasil tome jeito, porque assim, já estamos cansados de apanhar, né? Já apanhamos bastante, e essas vacinas aí tá mostrando isso. A gente teve que apanhar bastante da China, bastante da Índia, para poder entender como é que se faz política internacional. E aí eu até jogo para você, Jordão, uma questão que tem a ver justamente com essa questão da comunidade europeia, né? Por quê? Porque agora eles estão vendo que mesmo com dinheiro, o dinheiro não garante as vacinas, né? O dinheiro não garante as vacinas. Então, a gente está vendo aí um choque grande de interesse, né? E eu queria saber de você o que é que você acha dessa história. Como é que tem andado a relação desse Brasil no governo Bolsonaro com os países da comunidade europeia. Massa, Everton, bem lembrado aí. A União Europeia também está apanhando por causa das questões das relações internacionais, né? Percebeu aí que a questão geopolítica, ela até terminou a estar acima da economia e das ideologias, com essa questão das vacinas, né? Então, assim, por mais que queiram as vacinas, que tenham dinheiro, tenham uma montanha de dinheiro se ofereçam, não tem, porque não tem logística, não tem produção suficiente para todo mundo. É evidente que sai à frente países como o Canadá, países como a Alemanha, países como os Estados Unidos. No entanto, não há, porque não consegue controlar a pandemia, e eu acho muito bom uma reflexão sobre esse ponto, né? No final das contas, até essa questão de colocar a economia acima de tudo, né? Às vezes o tiro sai pela culatra. E é justamente isso, a economia está acima das questões políticas, que a União Europeia, e aí eu falo da Alemanha especificamente, a França, enfim, e claro, todos os outros que acompanham, né? Mas a Alemanha tem uma força muito maior dentro da União Europeia, que faz com que o Brasil ainda se salve nesses pontos, né? Por quê? Porque é colocado de lado as questões ideológicas, faz ouvido de mercador e coloca a questão econômica à frente. No entanto, as questões, isso também está mudando. O Brasil forçou tanto a barra com relação à Europa que o Brasil, enquanto maior relação comercial com a Europa, deixou de existir já a partir de 2019. Entendeu? Então, quanto era assim, a parceria energética, o Brasil como quarto parceiro comercial, né? A Alemanha sendo o quarto parceiro comercial do Brasil, isso está deixando de lado, e a Alemanha começa a observar países que estão aqui ao nosso redor, né? Dentro da América do Sul. E, evidentemente, países africanos e assim vai. Então, esse pragmatismo político dentro da União Europeia, de certa maneira, ainda há há uma resistência, vamos dizer assim, a um certo grau de cautela com relação ao Brasil. No entanto, há um ponto que eu queria... Jordão, uma coisa. Não, era justamente que eu queria também ouvir você em relação ao seguinte, principalmente em relação a essa questão da Alemanha. Você acha que essa questão ambiental, ela foi algo realmente relevante, né, nas relações entre Brasil e Alemanha? Perfeito, Everton. Esse ponto que eu ia tomar, que eu acho assim, o que vai resumir bem a relação com a Europa é o ponto fundamental da questão do meio ambiente, né? Então, assim, a Alemanha, com relação ao Fundo da Amazônia, né, já ameaçou o Brasil, a Noruega já tirou, né? Tem até aquela passagem com relação a Bolsonaro, dizendo que os noruegueses matavam os golfinhos, etc., fazendo uma referência que não é da própria Noruega, né? E ele tem uma frase, eu não sei se eu vou falar especificamente
a resposta que ele dá quando se ameaça a tirada de um fundo milionário com relação à Amazônia, né? Bolsonaro vai dizer que, para Angela Merkel, diretamente, né? Veja as questões personalistas, né? São muito interessantes isso. Bolsonaro vai dizer que tudo bem, tranquilo, que a Alemanha não vai mais roubar a Amazônia, não vai mais explorar a Amazônia e que utilize esse dinheiro para recuperar suas próprias florestas, né? Então, assim, é uma relação altamente voluntarista, né? Que a gente percebe dentro das relações internacionais do governo atual, voluntarista. E esse voluntarismo tem uma contraposição. Então, países dentro da União Europeia, aí eu chamo a atenção, como a França, a Irlanda, a Hungria também, eles fazem pressões dentro da União Europeia para dizer, olha, deixe de comprar produtos agrícolas brasileiros e passe a investir no nosso. Nossos são mais ecologicamente corretos, nós fazemos parte da União Europeia e nós temos que nos ajudar nesse sentido. E o Brasil fica chupando o dedo, né? Porque a gente só tem o quê? As tomar decisões. Agrotóxico, desmatamento, um tipo de agricultura altamente agressiva a isso, né, Marcelo? Cara, isso é muito interessante, né, Jordão? Porque é ação e reação, né? Ação e reação. Então, toda essa política externa brasileira, né, cambaleante, meio que atirando para todo lado, né? E especialmente, né, isolacionista, de atrito, de conflitar com quem puder conflitar, né? Então, esse argumento, esse último que você utilizou é muito poderoso, que diante desse fornecedor desobediente, que desrespeita a natureza, né? Diante do Brasil, que é esse fornecedor desobediente, por que não investir no regionalismo? Por que não reforçar as próprias relações dentro da União Europeia, né? Dentro do bloco econômico europeu? Então, se a gente tem aqui alguma potência, alguma capacidade de produção de soja, de óleo de girassol, de energias limpas, ou então até mesmo de um agronegócio consciente, por que não reforçar? Então abre-se essa janela que é muito perigosa para o Brasil, né? Deixe de olhar para o Brasil e olhe para o seu próprio entorno, né? Isso é muito poderoso, que vai acabar reforçando o regionalismo europeu, né? Que está em marcha. Uma coisa que a pandemia fez, evidentemente, abalou as estruturas das relações internacionais, a pandemia, sem sombra de dúvida. Mas uma coisa que a pandemia fez no contexto europeu foi reforçar a ideia da Europa. Né? O Brexit menos também, Alemanha né? e mais Europa, por exemplo. O Brexit também foi muito importante disso, da ideia do reforçar, não, fazer aqui as alianças tem que fazer valer. Né? É muito bem colocado, eu acho espetacular isso. Quer falar alguma coisa, Ever? Não, só estava realmente concordando aí com vocês, porque é paralelo a tudo isso que vocês estão falando, né? A Alemanha, os países do norte da Europa também fizeram críticas, porque realmente a gente tem problemas ambientais muito graves. Né? E claro, eles não têm a ver, eles não são o privilégio do governo Bolsonaro. Vamos lembrar que a gente teve também aí os problemas com a Vale, né? Com as barragens, com a poluição de rios. Né? Vamos lembrar que nós temos uma série de questões aí que estão acontecendo no campo do agronegócio, mas, por outro lado, também temos um agronegócio que está buscando fazer esse capitalismo sustentável. Claro que a gente poderia criticar aqui de diversas formas, mas que tem uma preocupação maior com a questão da água, com a questão dos resíduos, com a questão da energia limpa. E esse capitalismo, que é de vanguarda, né, quer gostemos ou não, ele está sendo prejudicado. Por quê? Porque ele é aquele que tem mais tecnologia, ele é aquele que tem maior abertura no comercial internacional. Então, de repente, esses atritos estão desqualificando. Né? Então, se você pegar o caso como a França, né? Pensa aí na França. A gente também brigou com a França. Lembra da história lá do Macron? Pois esse era um ponto que eu acho interessante. E retomar a ideia da história da mulher do Macron, né? Que política externa brasileira é política externa da quinta série, né? Que é, tipo, dizer que a mulher do Macron é feia. Tipo, isso é argumento. E é interessante, Marcelo, isso, porque reforça a ideia de um personalismo. Né? E aquilo que Everton trouxe, que eu acho que foi primoroso, a ideia de que para um público interno. Pessoas discutiam no WhatsApp, ou até mesmo era pauta de jornalista, né, de que maneira poderia ser tratado, porque Bolsonaro é autêntico, aquela coisa toda. Mas isso não existe, isso tem um retorno, né, e a questão climática está muito forte. Um ponto que eu queria, indo já para o encerramento da Europa, tem muito mais coisa para a gente debater aqui, mas é um ponto que nos toca muito
profundamente, é a questão da educação, né? A forma como houve uma perseguição e contra a ciência no começo e do governo foi com relação interna que tem respaldo e tem consequências, melhor dizendo, nas relações internacionais, é justamente a ideia da educação, né? De como houve um freio no investimento da educação, nas pesquisas do Brasil. Isso afeta nossas relações internacionais, né? Nós três aqui tivemos experiências internacionais dentro das nossas pesquisas, do doutorado, ou até mesmo pós-doutorado, enfim, tudo isso que foi influenciado, né, por aquele investimento nas cabeças pensantes brasileiras. E a gente vê isso muito forte, como uma queda de investimento, mas e principalmente fuga de grandes intelectuais brasileiros lá para fora. Então, muita gente indo para Portugal, e Portugal tem uma relação com o Brasil bem delicada nesse ponto, né? Porque a gente sabe das questões que é uma quantidade enorme de brasileiros fugindo da situação aqui no Brasil, indo lá para Portugal, investindo em Portugal, com o próprio dinheiro, né, deles em Portugal, a questão que volta a uma xenofobia muito forte contra brasileiros, né, nas universidades portuguesas, que nós três aqui vimos com nossos próprios olhos e também acompanhamos notícias muito fortemente, né? Então, esse é um dos pontos que eu acho também importante de a gente refletir, certo? Além do mais, é evidente, né, que é a questão do futebol, né? Falando de Alemanha, eu me lembrei do 7-1, né? Nossas relações ultimamente com o futebol têm sido bem ruins. Alemanha, França, Bélgica, né? Os grandes países que estão dando de Inglaterra com a Premier League e tal, estão dando de capota na gente, tá? Então, é basicamente isso das questões da União Europeia, que eu queria trazer essa reflexão aí para o nosso ouvinte, né? E passar a palavra para Everton, que quando ele encerrar aqui, a gente passa para o próximo bloco, que vai falar sobre Mercosul. Só uma coisa, rapidamente, eu queria recomendar para os ouvintes, Everton, um livro que trata muito bem, para a gente entender essas relações internacionais, é um livro do Joseph Nye Jr., certo? Que é a Cooperação em Conflito nas Relações Internacionais. Esse livro é um livro bem interessante, introdutório, para vocês compreenderem todo esse xadrez, por assim dizer, esse xadrez nas relações internacionais, tá? Fala, Everton. Então, acho que só um ponto que conecta, né, até com o nosso tema do próximo bloco, que é o acordo entre o Mercosul e a Europa, né, e a comunidade europeia, né, que essas questões que você abordou, Júlio, esses problemas ambientais, essa posição em relação à ciência, então, em vários países do mundo, da Europa, existem, então, representações para que esse acordo não seja levado ao cabo, né? E por quê? Porque estão percebendo, então, no Brasil, práticas que não são sustentáveis, né? Estão percebendo no Brasil um governo que está flertando com o autoritarismo. E uma curiosidade que eu acho que vale a pena dizer, né, para encerrar, então, aqui, é que antes das eleições, no cenário internacional, muita gente olhava e dizia assim, vai vir um governo que é contra a corrupção, né? Uma parcela da comunidade internacional olhava, né? Não, o PT que roubou, aquela coisa toda, beleza, os clichês, né? Só que essa parcela da comunidade internacional agora está horrorizada com a nossa política internacional, com a nossa diplomacia, com a forma como nós estamos lidando com as questões ambientais e com a forma como nós estamos lidando com a pandemia. Tanto é que assim, vários organismos internacionais têm colocado o governo brasileiro como o mais corrupto, né? O que não significa necessariamente você ter acordos com o Congresso, não, tem vários níveis de corrupção, né? E segundo, colocando também o governo brasileiro como aquele que pior lidou com a pandemia, né? No último ano. Então, a gente está vendo que no cenário internacional o Brasil está muito mal na fila. E aí, a última de todas as coisas, que é a tremenda retirada de capital internacional do Brasil nos últimos tempos. Então, assim, a instabilidade econômica e política aqui tem feito com que os investidores olhem e pensem, por que eu vou arriscar meu dinheiro aqui se tem outros lugares do mundo que são muito mais seguros, né? Esse pessoal aí está na quinta série. Como diz um político conhecido, né, Everton? Como diz um político conhecido, na casa de bilhão, né?
Pois é, a fuga de capitais está muito forte. Né? Então, com essa reflexão aí de Everton, a gente encerra o nosso segundo bloco. No próximo bloco, nós vamos discutir aí essa relação União Europeia-Mercosul, desde 95, né? Estão costurando isso, e a gente vai se aprofundar um pouco mais isso no terceiro bloco, e aí se aprofundar um pouco mais na questão do Mercosul. Próximo bloco! Entremos agora no terceiro bloco desse podcast que estamos discutindo, Brasil versus Mundo. Agora nós vamos bater um papo com o autor de uma grande obra que eu recomendo já logo de começo, né? Integração e Trabalho Decente, a Retórica da Justiça Social no Mercosul. Vossa Marceleza. Então, esse texto aqui, que é a tese de doutorado, lançado pela editora FI, tem alguns pontos fundamentais e argumentos aqui que a gente vai levantar nesse nosso bate-papo. Tá? Então, Marcelo, você que fez esse doutorado em cima dessa perspectiva da relação Brasil e Mercosul, né? E aí entender assim, Mercosul, falar um pouco sobre a questão, evidentemente, da América do Sul, de países, os vizinhos, né? Mas a gente fez o recorte da América do Sul para poder focar um pouco mais. E aí, Marcelo, o que é que tens a falar aí dessa relação Brasil versus América do Sul ou Mercosul? Eu já queria começar dizendo que vocês perceberam que eu paguei R$10 a Jordão para fazer propaganda do meu livro, né? E aí ele vai ganhar comissão em cima. Opa. Brincadeiras à parte, boa vontade de Jordão aí. Essa obra é muito singela, muito, muito insuficiente, né? Esse livro sem vergonha que eu escrevi, que eu não recomendo para ninguém. Bom, brincadeiras à parte, agora sim, sério. Galera, falar assim, diante de tudo que já foi dito, né, no primeiro e no segundo bloco, essas características dessa nova política externa brasileira, né, no governo Jair Bolsonaro, acho que vocês já perceberam os efeitos práticos no Mercosul, porque a gente falou dessa adesão aos Estados Unidos da América, ou melhor, ao trumpismo, né? A gente já falou também dessa postura bem mais isolacionista, menos diálogo e mais truculência, mais fricção, né? Mais treta, né? O Brasil tretou muito mais do que dialogou. Então, assim, no contexto do bolsonarismo, né? Você falar de América do Sul ou de América Latina causa até arrepio, né? A galera lembra logo de Simão Bolívar, lembra, lá vem Alçal, né? Então a gente já riu muito sobre essas fantasias, né? Que existem aí afora. Então, no contexto do Mercosul, puxando o gancho lá que Jordão proporcionou com a União Europeia, a gente percebeu que depois de 20 anos de negociação, né, mais ou menos 20 anos de negociação, finalmente se fecha uma proposta base, um tratado base de cooperação econômica entre a União Europeia e o Mercosul. E isso colocou o governo brasileiro numa sinuca, né, numa sinuca de bico. Veja bem, se vocês pegarem no início de 2019... essa postura de adesão aos Estados Unidos, o Brasil meio que deixou de lado o Mercosul. Inclusive, logo na virada de 2019, eu me lembro do ministro Paulo Guedes falando que os demais países, especialmente a Argentina, tinham que esperar o Brasil. O Brasil eles precisam se adaptar. Se não quisesse se adaptar à economia brasileira, bem, que o Mercosul acabe, né? Então, assim, Marcelo, é um pouco daquela ideia que a gente falou no podcast passado, Brasil versus Estados Unidos, que nós representamos, de certa maneira, isso, né? Eu acho que ele incorporou, não sei se eu estou correto na minha fala, mas incorporou esse sentido do Brasil sendo o centro na América do Sul, ou grande potência na América do Sul, né? E eu acho que meio que o tiro saiu pela culatra. Não sei se é isso que tu vai começar a argumentar, mas... É mais ou menos isso, Jordão, porque o Brasil assumiu essa postura subimperialista, né? Como eu já falei em outro episódio, né? De alinhamento com a potência do Norte. Então, se eu sou aqui o Brasil, o maior território, a maior economia aqui do Sul, da América do Sul, bom, então as coisas têm que... Eu tenho que ser hegemônico em relação aos meus parceiros, aos meus vizinhos aqui, latino-americanos ou sul-americanos. Então, isso foi o primeiro momento da política externa bolsonarista, né, no sentido de que adapte-se ou deixe, né? O famoso pegar ou largar. Se vocês quiserem, a gente faz um Mercosul ao nosso modo. Se vocês não quiserem, a gente encerra também o Mercosul. Então eu notei isso no começo. Só que logo na sequência de 2019 veio essa notícia do acordo com a União Europeia.
E esse mercado, esse acordo comercial, né, que por muito foi capitaneado pela economia da Argentina, né, pelo ministro da Economia da Argentina, deixou o Brasil no checkmate, né? Porque assim, como é que eu vou agora deixar o Mercosul se a gente acabou de fechar um acordo com a União Europeia que é vantajoso? Né? Então, se num primeiro momento eles quiseram encerrar essa integração regional do Mercosul e fazer mais tratados bilaterais, os famosos TLC, Tratado de Livre Comércio Brasil e Estados Unidos, ele ficou meio que interditado, porque eu não poderia agora fechar a porta do Mercosul, já que tem ali um acordo comercial vantajoso, né? Mas aí eu acho que Jordão já desfiou esse novelo no sentido de que esse próprio acordo agora está totalmente ameaçado, né, pelas políticas ambientais brasileiras, pelo negacionismo científico, né, e a forma que o Brasil levou a pandemia. Então os próprios parceiros lá na Europa, Holanda, né, Hungria, a Irlanda, né, estão contra, né, não querem que esse acordo se realizem. E a França é o principal exemplo. Então, assim, o Macron, né, pensou consigo mesmo: eu já vou comprar aqui uma briga com o meu agronegócio, com o agronegócio francês, porque eu estou privilegiando um acordo, né, comercial com o Mercosul, e esse acordo com o Mercosul vai colocar produtos do Mercosul mais barato aqui na União Europeia. Então, assim, eu já vou pegar uma briga com o meu setor interno, com o meu agronegócio interno. E agora eu vou ter que pegar uma briga maior ainda, porque além desse produto que chega aqui, é um produto que não é feito de acordo com as melhores práticas ambientais, né? É um produto de um presidente da República ou de um governo nacional que foi negacionista da pandemia. Então, assim, pega muito mal, né, lidar economicamente com o Brasil hoje. Então, tem várias barreiras aí. E aí a gente vê que esse acordo está morrendo na praia, né? Cada vez mais difícil que esse acordo se concretize, uma vez que os próprios países europeus estão vetando aos poucos a concretização desse acordo. Então, só para ilustrar mais ou menos o que o Marcelo está falando aqui, algumas vantagens, né, que eu estou aqui em mãos com relação a essa parceria, né? Então, por exemplo, 92% das importações provenientes do Mercosul estarão livres de tarifa na União Europeia, assim como, né, em contrapartida, 91% das importações provenientes da União Europeia estarão livres de tarifa no Mercosul, né? Então, assim, algumas manufaturas, né, serão vantajosas, por exemplo, o do vinho, do óleo vegetal, peixe, crustáceo, tá certo? Maçã, limão, enfim, fumo, né? Tudo isso vão ter várias vantagens, o mel, o arroz, enfim. Então, isso é uma política econômica muito vantajosa e que está sendo colocada barreiras muito fortes por questões puramente ideológicas, né? Então, o Mercosul como um todo é aquela coisa, né? O Brasil está atrapalhando toda a questão do Mercosul, né? Todos os países, os seus vizinhos, né? Toda a América do Sul. Fala, Everton. Não, eu ia lembrar que, né, nesse cenário também de Brasil versus mundo, né? A gente tem que lembrar um pouco também dos comentários do governo brasileiro, de integrantes do governo brasileiro, do presidente, sobre a eleição na Argentina, né, na qual o Macri concorreu, né? Então ele se posicionou ao lado do Macri, o Macri foi derrotado, e isso estremeceu inicialmente as relações, então, do Brasil com a Argentina, né? Algo muito semelhante ao processo que depois aconteceria em relação aos Estados Unidos. Esse é um ponto. O outro ponto, que eu acho que é digno de nota também, é a questão daquele atrito que teve com a Venezuela, né? No qual o Brasil, integrantes do governo, chegaram até como eu posso dizer, cogitar a possibilidade de um conflito armado entre Brasil e Venezuela, né? Se eu não me engano, foram dissuadidas essas pessoas pelo próprio exército brasileiro e gerou até uma brincadeira, quer dizer, quanto tempo de guerra o Brasil aguentaria com a Venezuela? Porque a gente brinca com a Venezuela, mas talvez o poderio militar da Venezuela talvez seja superior ao poderio... Talvez não. Estou sendo eufêmico aqui. Everton, se tem uma coisa que está funcionando na Venezuela, chama-se exército, né? Então, assim, eles fazem compras milionárias de equipamentos russos. A Venezuela tem aqueles caças Sukhoi, né, que é muito mais avançado, caça de terceira geração, né, de última geração,
Então são caças avançadíssimos, caças russos que a Força Aérea Brasileira nunca nem sequer sonhou em ver a cor, né? Então, pois é, né? Então, assim, a gente se indispõe, eu acho que é isso que esse Brasil versus Mundo, esses 2 episódios que a gente está fazendo aí, sobre essa questão, mostra o seguinte: a gente se dispõe com os países, o governo se dispõe com outros países a troco de nada. O ganho que tem em ficar metendo a colher nas eleições na Argentina, já que a melhor política internacional é de não se meter nos assuntos internos de nenhum outro país, assim como a gente não gosta também quando se intrometem nas nossas questões internas, né? Então é uma questão de bom senso, é uma questão de uma prática que não tem a ver com esquerda ou com direita, mas tem a ver com manter boas relações com outros países, sabendo que, qual o princípio disso? Vamos deixar claro para quem está nos ouvindo. É porque a gente é bonzinho? É porque a gente quer ser o melhorzinho? Não. É por uma razão muito simples e básica da diplomacia mundial. Governos passam, nações ficam. Simples assim. Muito bem, Everton. Realmente é importante que se diga que, então, que o governo do atual, né, as relações internacionais servem muito mais como um palanque, uma plataforma política. Basta ver e botar os discursos, né, do chanceler, do presidente, do vice-presidente. O vice-presidente ainda tem um pouco de compostura, mas mesmo assim ele mete os pés pelas mãos vez por outra, né? Cara, só uma brincadeira aqui, Jordão, rapidamente, né? Com essa história da Venezuela, é que nem aquele amigo seu que arranjou uma confusão na festa, né? Disse, não, eu tenho um amigo ali chamado Jordão, o bicho é brabo mesmo. Não se meta comigo, não. Aí quando o cara chega, você tá me botando em confusão, cara. Por aí. Tá me botando aqui. Então, assim, depois o Exército Brasileiro olhou assim e disse, olha, a gente não quer confusão com a Venezuela, não. E eu acho que não tem nada a ver com a postura covarde, não. Tem a ver com o bom senso, tem a ver com clareza, com consciência, também com amor à pátria, né? Amor à pátria brasileira. Determinação, respeito também à determinação e à Constituição, né? Eu tô gostando dessa conversa porque, assim, eu sou professor de Direito Internacional e quem fala de princípios internacionais são os 2 filósofos da sala. Eu acho isso muito engraçado, né? Então, o Everton já deu aí um grande princípio do Direito Internacional, que é a não intervenção em assuntos nacionais, né? E Jordão agora também complementa essa informação. Excelente. Eu não estou falando de princípios, né? Mas vocês. Acho que o princípio era aquele que não chama amiguinho para bater no outro, tá? Aquele princípio das relações internacionais. É o princípio do não bagunce o rolé. Né? Bom, só para terminar, Jordão, a parte do Mercosul, achei maravilhoso quando você falou que, assim, que hoje o Brasil quem está bagunçando o rolé, né, desse acordo é o Brasil. Então, assim, a Argentina está muito incomodada com a postura brasileira, que se refere a esse acordo. Uruguai, idem, e o Paraguai mais ainda, né? Então, perfeito. E, assim, para aproveitar o gancho que Everton proporcionou quando ele falou de Venezuela, isso só prova, não só de Venezuela, né? Mas também falou do Macri, né? Falou do governo argentino. Então, isso só prova a questão ideológica, né, das relações exteriores do Brasil no atual contexto. Você tem uma política externa identitária, né? Uma política externa voltada para um determinado público. Por quê? Quando o Macri era presidente da Argentina, então o governo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, fez duas visitas à Argentina, né? Quando houve a eleição e o Fernandes assumiu, o governo Bolsonaro ainda não mandou nenhum enviado à Argentina, né? Mal felicitou o presidente argentino e fez uma reunião online depois de 2 anos, quase 2 anos, né, de governo Jair Bolsonaro, né? Então, assim, você tem uma relação que, com o Macri eu converso, mas com o Fernandes ou não. E Everton foi muito preciso, assim, governos passam, as nações ficam. Dane-se se é o Macri ou se é o Fernandes. O importante é manter a boa relação com um grande parceiro comercial que é a Argentina, né? Então, acho isso bem interessante. Pois é. E aí, vai lá, Everton. Não, só para comentar o seguinte, seguindo essa mesma orientação aí que você acabou de elencar, né? A gente pode perceber o seguinte, no caso da Venezuela também, cara, porque tudo bem, eu considero a Venezuela uma ditadura, né? Tudo bem, na minha visão é uma ditadura. Agora, a questão a gente tem superávit comercial com os caras. Para que a gente vai ficar se metendo em questões que não temos ingerência alguma, né? Então, assim, eu vou complicar a minha economia
apenas para inflamar uma base ideológica que é cerca de 15% da população brasileira. Então o preço é muito alto. E essas escolas, eu estou falando especificamente da Venezuela, mas vamos juntar. Se a gente juntar, vamos fazer aqui uma breve síntese. Se a gente juntar Venezuela com a Argentina, com França, com a Alemanha, com a Índia, com China, né, e Estados Unidos, e principalmente China e Estados Unidos, meu amigo, olha só os frutos dessa posição. Sem falar que comprar uma briga com a Venezuela é comprar uma briga com a Rússia, né? Como que tipo assim, eu vou chamar meu irmão mais velho, né? Então ele vai chamar a Rússia. Perfeito, Everton. É exatamente isso. Essa bússola ideológica que guia a política externa brasileira. Exatamente que para com quem há identidade, eu me relaciono bem. Para quem não tem identidade, eu não é nem que eu me relaciono friamente, mas assim, eu xingo, eu bato, né? Eu crio ruído de comunicação, eu tomo posturas que eu vou perder dinheiro. Então, assim, isso é realmente muito preocupante. Você xinga a mulher do caboclo, você fala do sotaque, que troca o R pelo L, né? A quinta série. São as ferramentas mais sofisticadas que a diplomacia mundial ao longo do tempo já desenvolveu. Vamos descer pro play, né? O Marcelo sempre fala, se não sabe brincar, não desça pro play. Eu acho que ele tá... É aquele que se garante em algumas coisas imaginárias. Para fechar essa parte da América do Sul e do Mercosul, a questão da Venezuela realmente, Everton, foi muito preciso. Assim, não tem para que começar uma intervenção militar, o Brasil capitanear uma intervenção militar na Venezuela. É você trazer uma guerra para dentro do seu quintal, né? Assim, do seu bairro. Para que você quer isso? Que ganho você vai ter nisso, né? Claro, tem os problemas democráticos na Venezuela, assim como o Everton, eu acho que é uma ditadura, eu penso que seja uma ditadura. Tem questões de direitos humanos, fortemente. Inclusive foi por isso que a fagulha principal, né? Porque o governo Nicolás Maduro proibiu a entrada de ajuda humanitária vinda dos Estados Unidos pela fronteira brasileira e pela fronteira boliviana. Nota de rodapé. Opa, pessoal, passando aqui para fazer uma pequena correção. Onde eu falei Bolívia, né, entendam Colômbia, né, até porque a Venezuela não faz fronteira com a Bolívia, né, então a fronteira aí que eu estava me referindo era a fronteira colombiana. Abraço. Então você teve ali um atrito muito forte, né, entre militares venezuelanos e militares brasileiros que ficavam ali tentando passar ajuda humanitária e as forças armadas venezuelanas não deixando entrar. Então você tinha ali gás lacrimogêneo sendo arremessado na fronteira, né? E houve uma fagulha muito forte que poderia ter explodido em um conflito armado. Agora, como eu falei antes, para que você quer trazer, por exemplo, uma guerra para dentro do seu bairro? E mais, para que você quer trazer forças russas para dentro da América do Sul? Porque era isso que ia acontecer, né? Então, nem de um ponto de vista utilitarista, esse tipo de postura se sustentaria, né? Então, felizmente, não foi para aí que nós fomos, né? Parece que alguém no Exército Brasileiro ainda tinha um pingo de pé no chão, né? E aí, felizmente, isso não aconteceu. Mas foi muito perigoso mesmo. E seria muito triste entrar em conflito com um país irmão, um país vizinho, né? Que é a Venezuela. Beleza, meus amigos. Pois é, mas eu ouvi falar que o presidente russo elogiou a masculinidade do nosso presidente, então a gente pode ficar tranquilo com relação a isso. Então, fechamos aqui o nosso bloco. Só um parênteses, Jordão, um comentário super hétero, né? Pô, eu tô elogiando a masculinidade. Você é muito másculo, cara. Uau, né? Relações internacionais estão melhor do que nunca. Pois então, fechamos agora sim o nosso terceiro bloco. E no próximo bloco, o último, só a filosofia salva, onde a gente faz a nossa síntese, né, do nosso assunto em pauta. Finalmente consegui. Finalmente consegui chegar aqui. O sábio. Grande sábio. Por favor, me dê uma iluminação. Eu vim de longe até aqui. Me diga uma palavra de sabedoria, de conforto. Só a filosofia salva. Buenas pessoas, então chegou o momento de só a filosofia salva. É agora que a gente faz um pouco da síntese do que falamos e recomendamos algumas obras, alguns vídeos, textos, cinema, etc.
No meu caso, eu quero chamar a atenção dessa relação Brasil versus mundo, justamente a saída do personalismo que as relações internacionais se tornou no Brasil, né? Quebrando uma tradição secular das relações internacionais brasileiras, e agora a gente tem uma relação internacional baseada pura e simplesmente no desejo, no voluntarismo do presidente. Se é aquela questão do amigo-inimigo do Carl Schmitt, né? Se é aquele que concorda comigo, tá bem, se não, ele vai ser motivo de crítica. Tá? Então, assim, essa reflexão, e além dos livros que eu falei já, o livro de Marcelo, sobre o Mercosul, né? O livro do Nai sobre a cooperação em conflitos internacionais, eu proponho a leitura de qualquer livro do Eduardo Galeano, para se pensar um pouco da questão da América do Sul, América Latina, né? E nossas relações mesmo com os outros países, né? Ele escreve muito sobre isso. O mais conhecido é Veias Abertas da América Latina, mas tem vídeos, tem outros textos maravilhosos, só botar no velho Google que vocês vão conhecer vários textos e vídeos que Eduardo Galeano deixou para a gente. Hein, Marcelo? Você recomenda Galeano? Eu ouvi falar que você gosta um pouquinho dele, né? Eu tô ficando chateado nesse podcast porque vivem roubando minhas referências, né? Antes foi Everton, agora é Jordão, que acabou de roubar um dos meus ídolos, né? Que é o Eduardo Galeano. Mais uma vez, se Galeano espirrar numa folha de papel, eu leio, né? Porque ali tudo presta, tudo é bom. Então o Jordão aí já matou na testa. Quem quiser entender a América Latina, quem quiser compreender a formação, o processo histórico, né? É um autor essencial. E amante do futebol, né? Então, assim, tem muitos livros dele e falas dele falando sobre futebol latino-americano, né? Lembro... Marcelo, a gente tem que fazer um podcast sobre futebol, né? Perfeito. Seria muito interessante. Isso aí vai ser lindo, vai ser massa. Então, assim, tem o Futebol a Sol e Sombra, né? Que é um livro muito importante, muito interessante do Galeano, e é altamente recomendável. Jordão aí já matou metade das minhas referências, mas enfim. Eu vou recomendar aqui, já que a gente está nessa vibe de recomendações, um livro que um grande irmão meu, né, me presenteou. É um livro que Marco Jordão me presenteou aqui, vindo lá do seu doutorado do Rio Grande do Sul, que é o livro Fronteiras e Relações, Brasil e Uruguai. Né? Um livro organizado pela Maria Isabel Malman e a Tereza Cristina Schneider Marx. Né? Jordão me deu esse livro de presente e me ajudou muito na minha compreensão de mundo. Malman, minha professora maravilhosa, mulher. PUC Rio Grande do Sul, né? PUC Rio Grande do Sul. Jordão trouxe esse presente de lá e eu estou recomendando aqui, acho que é muito, muito interessante. Com uma leitura mais técnica, né? Histórica, mais técnica. Bem interessante. E no primeiro podcast, né, eu recomendei também um documentário que é o futebol, Memórias do Chumbo, né, o futebol nos tempos da ditadura. Então, um documentário que também ajuda a entender a Operação Condor, muito, muito, muito bom, do excelente Lúcio de Castro, né, um documentarista que eu admiro bastante. Então, assim, essas eram minhas recomendações. Para falar de só filosofia salva, né, eu termino a minha fala dizendo: tentar devolver o Brasil aos trilhos, no que se refere à política externa e à condução do Itamaraty, né? Porque o Brasil literalmente descarrilou, ele saiu da sua tradição, ele deixou de ser admirável, ele deixou de ser um país que se queria estar perto, um Brasil que antes era chamado para todos os fóruns, todos os cantos para debater sobre os mais diversos temas. E aí o Brasil meio que ficou radioativo nesses últimos 2 anos, né? Muito pela forma como a nossa diplomacia está sendo conduzida. Então, acho que a gente precisa voltar para os trilhos, ou seja, retomar a tradição histórica do Itamaraty brasileiro. Lembremos do Oswaldo Aranha, né? O Sérgio Vieira de Mello. Quem quiser um documentário bom, né? Assistir um filme, né? Tá no Netflix, né? Falando sobre a biografia do Sérgio Vieira de Mello. É um documentário chamado Sérgio. Então, assistam, excelente. E mostra como o Brasil já foi importante, né, nas soluções dos conflitos internacionais, soluções pacíficas dos conflitos internacionais. Hoje a gente não é mais, né? Isso é muito triste. Então, como eu falei, voltar ao pragmatismo, ao multilateralismo, a conversar com todos sem uma ideologia que oriente, né? Tentar mostrar
que o Brasil está aí para ser um país multilateral, aberto, né? Aberto ao diálogo. Isso é essencial para que a gente tenha novamente uma relação, uma política internacional virtuosa, né? Então, como eu falei, é estudar a história, né? Só a filosofia salva, só a ciência salva. Então, estudem a tradição, a história do Itamaraty brasileiro. Vejam como o Brasil se comportava, né? Desde a redemocratização para cá. E aí vocês sentirão a tremenda diferença, né? Então, é isso, né? Nesse caso, a história também salva, além da filosofia. Beleza. Da minha parte, eu vou rememorar uma indicação anterior, que é a questão da indústria americana, do documentário. Vale muito a pena para compreender esse mundo do trabalho, né? Então, aí vai ser só o cinema salvo, né? Uma outra indicação também que eu acho que vale a pena demais para conhecer um pouco da história da China também é assistir O Último Imperador, certo? O filme do Bertolucci. Vale muito a pena para você compreender as raízes de uma série de coisas, né? Tem um pequeno documentário também que, engraçado, ele é um documentário filmado na cidade de Wuhan. Sacaram? Wuhan, né? Justamente a cidade que teria dado início à pandemia. E o nome desse documentário é Por Favor, Vote em Mim. Eles estão filmando as eleições democráticas dentro de uma sala. Que maravilha. Porque o líder da sala agora não vai ser mais indicado pelo professor. Vai ser feita uma votação. Aí eles começam a ver, né? Aí tem fake news, tem intriga, né? Tem compra de voto. É muito interessante, vale a pena. Legal, não conhecia não, Everton. Vale a pena. E, por último, né, eu quero fazer, então, a indicação de uma obra chamada Integração e Trabalho Decente, a Retórica da Justiça Social do Mercosul. Eu acho que vale a pena. Né? Vale a pena. Vixe, mais um querendo comissão, me lasquei. Boa. Tô precisando pagar as contas, aí tá fazendo esse merchan aqui, né? Na tranquilidade, na serenidade. Então, minhas dicas são essas, né? Dicas cinematográficas, o cinema salva, mas aí, ó, Marcelo Maurício também salva aí com a sua produção intelectual, beleza? Então, um abraço, espero que vocês tenham gostado. Então, com essas palavras de Everton, fazendo o merchan, né, de Marcelo, a gente encerra aqui o nosso... Fala, Everton. Acho que tem uma coisa, Jodô, que eu esqueci de falar, mas acho que vale a pena para fechar. De tudo isso que a gente falou, já que a gente está fechando agora esse bloco de Brasil versus Mundo, eu acho que uma coisa que vale a pena deixar registrado é que nós estamos agora com a visibilidade mundial muito danosa, porque a gente está sendo percebido, então, como um país que tem um governo de baixa qualidade intelectual, com posições infantis, ridículas, amadoras, né, contraproducentes. Então, assim, a nossa, como até foi comentado antes por Marcelo, por você também, uma coisa que a gente tem que ficar atento, e talvez isso fique mais claro à medida em que o tempo for passando, é que nós caímos no ridículo internacional. Esse é um ponto que a gente não pode perder. Caímos no ridículo internacional. Ótimo, agora sim, com essas palavras de Everton, palavras duras, mas importantes, né? Que a gente perceba isso, a gente encerra o nosso podcast. Lembrando a vocês que o Docentes Livres está no Instagram, está no Facebook, está na nossa página da web, tá certo? docenteslivres.com.br, e vejam lá nossas propostas de cursos, nosso Apoia-se, e espero que vocês gostem lá o que tem, tá bom? O canal do YouTube também a gente está alimentando bastante. Se inscrevam lá no canal do YouTube, né? Toda vez que aparecer, ou eu, ou Everton, ou Marcelo, vocês dão um joinha lá, né? Dado as nossas belezas. Mas é isso. Agradecer aqui ao meu amigo Marcelo Maurício, ao professor e amigo Everton Rocha,